Vamos mergulhar agora mesmo em mais uma exploração detalhada. Hoje, a nossa jornada entra na mente de um dos personagens mais fascinantes de toda a história humana. E olha, tem um paradoxo gigantesco aqui. O filósofo mais influente de todos os tempos, o homem que literalmente transformou o pensamento ocidental, não escreveu um único livro. Nenhuma página, nenhum tratado estruturado, absolutamente nada. E é claro que isso levanta um mistério imediato na nossa cabeça. Como é que alguém que não deixou uma única obra escrita conseguiu se tornar o pai da filosofia ocidental? O detalhe mais intrigante de todos é que as estruturas lá da antiga Atenas não foram abaladas por textos longos e complexos, mas sim por ações contínuas. Num centro intelectual super vibrante, onde o poder da palavra e da oratória era o que ditava as regras do jogo, uma verdadeira revolução aconteceu só através de conversas e questionamentos no meio da rua. E é assim que a gente entra na seção 1, o filósofo sem livros. Imagina a vibrante e democrática cidade de Atenas do século V a.C., cheia de debates públicos fervorosos. Havia ali um contraste muito forte. De um lado da balança, a gente tinha os chamados sofistas. Eles ensinavam retórica e técnicas de persuasão com um foco bem prático, convencer a plateia, vencer qualquer debate e alcançar sucesso na vida pública. Mas do outro lado, Sócrates ia exatamente na contramão de tudo isso. Enquanto a maioria queria apenas formar bons oradores, o foco dele era a busca incansável pela verdade, pela justiça e por viver de forma correta. Sabe, não era só sobre falar bem, era sobre viver bem, moralmente falando. Essa busca exigiu uma mudança de paradigma colossal, que a gente chama hoje de a virada socrática. Antes do Sócrates, os filósofos pré-socráticos olhavam basicamente para a natureza. Eles queriam saber de que o mundo era feito, qual era a origem cósmica de tudo. A grande sacada genial do Sócrates foi virar o espelho para a própria humanidade. O foco sai da natureza e vai para a nossa própria existência, levantando aquela que é a maior questão de todas: como é que devemos viver? A ética e a vida humana finalmente assumiram o centro do tabuleiro filosófico. O que nos leva para a seção 2, o método socrático. Como a gente viu, essa filosofia não acontecia em salas fechadas ou academias de elite. Acontecia na prática, testando as suposições da galera em praça pública, através de 3 passos fundamentais. O primeiro passo é a ironia, que é aquele momento de se apresentar como alguém que não sabe de nada para dar espaço para o interlocutor falar livremente. O segundo passo é a refutação. É aquele momento desconfortável de quebrar as falsas certezas, mostrando com perguntas que os argumentos iniciais estavam cheios de contradições. E, por fim, o terceiro passo, a maiêutica. Esse é o momento de guiar o intelecto da pessoa para extrair e literalmente dar à luz novas ideias verdadeiras. Aliás, esse conceito de maiêutica é tão profundo que merece um destaque. A palavra está ligada diretamente à arte de uma parteira. A mãe do Sócrates exercia essa profissão e ele pegou essa metáfora lindíssima para dizer que fazia exatamente a mesma coisa, só que aplicada às almas. O que isso quer dizer? Que a verdadeira educação não é só despejar um monte de informação pronta na cabeça de alguém. É ajudar a inteligência da pessoa a nascer. O conhecimento duradouro de verdade vem de dentro, sendo estimulado e cultivado através do diálogo. Evidentemente, todo esse processo de descoberta precisa começar de algum lugar, né? E essa base está perfeitamente resumida naquela frase super famosa: só sei que nada sei. Por mais que seja uma simplificação da história, ela captura a essência do método com perfeição. Reconhecer a própria ignorância não é um defeito. Na verdade, é a base absoluta da humildade intelectual. Afinal, só quem sabe que não sabe está realmente de peito aberto para investigar o mundo. Para deixar isso bem cristalino, é só a gente comparar duas mentalidades. Tem o ignorante arrogante, que é aquele que não sabe nada, mas tem a certeza absoluta de que sabe tudo. Esse falso sábio jamais vai aprender porque a mente dele já está completamente blindada pelas próprias convicções. Em total oposição a ele, a gente tem o buscador humilde. Ele também não sabe inicialmente, mas tem total clareza dessa limitação. E é exatamente por causa dessa clareza mental que ele investiga, questiona e, inevitavelmente, evolui. Seguimos então para a seção 3, o cuidado da alma. O coração de todo o pensamento socrático exigia que as prioridades humanas fossem invertidas radicalmente. O foco principal não devia ser o dinheiro, o status, nem a fama, mas sim a integridade moral. A prova mais forte dessa visão interior está numa afirmação que causa polêmica até hoje. É pior cometer uma injustiça do que sofrer uma injustiça. A nossa lógica comum sempre diz que a vítima é quem está no pior cenário, né?
Mas a filosofia aqui defende que sofrer uma injustiça afeta só o nosso exterior. Agora, no exato momento em que alguém decide ativamente cometer uma injustiça, essa pessoa está corrompendo a própria alma de um jeito profundo e irreversível. E para evitar a preguiça moral e garantir que as pessoas realmente encarassem de frente essas questões, Sócrates usava uma metáfora fantástica para si mesmo. O moscardo. É aquele inseto chato que pica para despertar. Ele olhava para Atenas como se fosse um cavalo imenso e nobre, mas que estava totalmente adormecido pelo conforto e pelos velhos costumes. E a missão divina dele era, de propósito, ser esse inseto incômodo, picando sem parar, para acordar as autoridades e os cidadãos. Era um aviso de que cuidar da própria consciência era uma necessidade vital. Chegamos então à seção 4, o julgamento e a morte. Naturalmente, ficar questionando os poderosos o tempo todo e ser essa voz constante do incômodo cobra seu preço. A tolerância de Atenas finalmente chegou ao fim, lá no ano de 399 a.C. E a linha do tempo desse desfecho trágico começa com um julgamento, com acusações pesadíssimas de que ele estava corrompendo a juventude. Só que, em vez de pedir piedade, ele defendeu a sua missão. Horas depois veio a inevitável condenação. Mas o que é mais impressionante acontece dias depois. Mesmo tendo a chance claríssima de fugir com a ajuda dos amigos, houve uma recusa firme da parte dele. As leis não seriam violadas só para salvar a própria vida. E aí, nos últimos minutos, a sentença foi cumprida, tomando o veneno da cicuta. O ponto mais essencial para a gente fixar sobre esse evento histórico é que Sócrates simplesmente morreu como viveu. Houve uma lealdade inabalável à própria consciência moral até o último segundo de vida. A morte não foi só o fim físico, foi o ato que cravou o legado dele na eternidade. Ele provou, sem deixar margem para dúvidas, que essa filosofia de não cometer injustiças não era só um papo sofisticado de praça, era um compromisso real, prático e absoluto com a integridade. Para terminar nossa exploração, seção 5. Sócrates na era digital. É um exercício mental muito instigante imaginar o que aconteceria se o maior moscarda da humanidade criasse uma conta nas redes sociais hoje em dia. O choque de realidade seria estrondoso, com certeza. De um lado, a gente tem o ecossistema digital, que é todo projetado para respostas rápidas, cultivo raso da imagem e aquelas ondas de indignação repletas de certezas que são disparadas em milissegundos. Do outro, o método socrático, exigindo perguntas lentas, um cuidado profundo do caráter interno e o exame rigoroso da dúvida. Sem dúvida nenhuma, ele ia incomodar muita gente e ia tomar um cancelamento instantâneo por ousar interromper a pressa das convicções alheias. Mas é exatamente por causa dessa imensa colisão de valores que as lições dele se tornam o melhor antídoto para esse nosso mundo polarizado de hoje. Tem umas diretrizes muito claras aí. A gente precisa desacelerar o pensamento antes de já sair saltando para o ataque ou para a defesa. É fundamental exigir os reais fundamentos por trás de qualquer opinião muito forte que a gente vê circulando nas redes. A nossa meta deve ser buscar sabedoria de verdade e não só ficar acumulando um monte de fragmentos de informação. E, acima de tudo, ter a coragem de defender o que é verdadeiro, deixando de lado o que é apenas conveniente para a nossa imagem pública. E isso tudo deixa a gente com uma provocação profunda, que pula lá da antiguidade direto para a nossa rotina moderna. Afinal, estamos apenas vivos, no piloto automático do dia a dia, ou estamos de fato vivendo bem? O grande legado do Sócrates é esse lembrete implacável de que uma vida sem questionamentos e sem dar aquela olhada para dentro não atinge o seu verdadeiro potencial ético. Que essa busca constante por respostas e principalmente pelas perguntas certas seja uma prática contínua na vida de todos nós. Fica aqui o encerramento desta nossa exploração de hoje. Até a próxima!